Fala galera, a dica de hoje é de direito constitucional, gente, e é uma questão da FCC de 2018 que causou alguma polêmica entre os alunos, e aí a gente vai comentar aqui. Elas estão, né, essa questão principalmente está aqui na descrição desse vídeo, né, e prestem atenção que foi uma questão de técnico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Eu vou resumir ela aqui para vocês, gente. Ela diz que um determinado indivíduo deixou, por uma questão de convicção filosófica, política ou religiosa, deixou de cumprir uma obrigação legal a todos imposta, que na verdade foram dois exemplos utilizados na questão, tanto o dever de votar, quanto o dever de servir ao tribunal do júri, quando convocado pelo judiciário. E o indivíduo se recusou, gente, utilizando-se daquele direito de escusa de consciência que está previsto no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal. E aí as alternativas, gente, que são colocadas, trazem a ideia de que o não cumprimento da obrigação legal a todos imposta e o não cumprimento da obrigação alternativa, né, você tem que deixar de cumprir as duas coisas, levaria à suspensão de direitos políticos, que é a letra A, a alternativa correta dessa questão. E aí vem a pergunta, pessoal. Isso significa que para a Fundação Carlos Chagas, a hipótese da escusa de consciência, e aí o indivíduo que por uma questão religiosa, política ou filosófica se recusa a cumprir um dever legal a todos imposto, que são três os principais exemplos que podem cair numa prova, gente. Ou o serviço militar obrigatório, e aí o serviço militar obrigatório é em tempo de paz, né? Lá pelo artigo 143 da Constituição, vejam que os homens que são obrigados a fazer o serviço militar obrigatório, eles só podem alegar a escusa de consciência em tempo de paz para poder não cumprir o serviço militar obrigatório. Em tempo de guerra é obrigado, né, todos a servirem a pátria. Mas o serviço militar obrigatório, o tribunal do júri e o voto são os três principais deveres legais que as pessoas têm o dever, mas que se alegarem uma questão filosófica, religiosa ou política e deixarem de cumprir também, e aí deixarem de cumprir a sua obrigação e deixarem de cumprir também a prestação alternativa prevista em lei, diz o artigo 15 da Constituição Federal, gente, que isso levaria a uma privação de direitos políticos. Olhe lá o artigo 15, que vai dizer que é hipótese de perda ou suspensão de direitos políticos. A própria Constituição não define quais são as hipóteses de perda ou de suspensão, e aí vem as hipóteses, né, não diferencia qual é de perda e qual é de suspensão, e aí você vem os incisos do artigo 15, um deles com essa hipótese da escusa de consciência. E aí vem a pergunta, gente, afinal de contas, a hipótese da escusa de consciência é uma hipótese de perda ou uma hipótese de suspensão? Essa questão da Fundação Carlos Chagas pressupôs que é uma hipótese de suspensão temporária, portanto, de direitos políticos, como defende, por exemplo, Pedro Lenza. O problema, pessoal, é que Alexandre de Moraes, José Afonso da Silva, por exemplo, defendem que a escusa de consciência, o não cumprimento do dever legal e o não cumprimento da prestação alternativa levam a uma perda definitiva de direitos políticos, na ideia de que enquanto o indivíduo não cumprir a obrigação alternativa, de maneira definitiva ele perde os direitos políticos. É uma forma que José Afonso da Silva explica isso. Eu não concordo, eu concordo com Pedro Lenza que seria uma hipótese de suspensão, mas o fato, gente, é que muitas questões de concurso trazem, diante dessa divergência doutrinária, trazem a posição de José Afonso da Silva e de Alexandre de Moraes, no sentido de que quem deixa de cumprir essas duas coisas tem a perda de direitos políticos, como defende José Afonso da Silva e Alexandre de Moraes. Por exemplo, uma outra questão que eu coloquei aqui nos comentários desse vídeo, que foi uma questão de técnico ministerial da FCC de 2015, tá? Que tem, se não me engano, a letra B de bola como gabarito, que fala que um indivíduo que se utiliza da escusa de consciência, ele perde os direitos políticos. Então, gente, a FCC também já se posicionou de modo a que a escusa de consciência gera perda de direitos políticos. Eu já vi questão da FGV dizendo que é perda de direitos políticos. Já vi questão do CESP, de juiz, de magistrado federal, cujo gabarito definitivo era
perda de direitos políticos. O que é que eu quero dizer, gente? Cuidado, ainda que essa questão de 2018 da FCC tenha dito que pressupôs que era uma hipótese de suspensão, existe respaldo doutrinário em Pedro Lenza. Agora, uma questão da FCC que, por exemplo, diga assim, letra A, a hipótese de escusa de consciência em que o indivíduo se recuse a cumprir a obrigação legal e se recuse a cumprir a obrigação alternativa, leva à perda de direitos políticos. Imagine que essa seja a letra A. E da letra B até a letra E, cobre outros incisos do artigo 5º e todos estejam errados. Marque a letra A como correta, gente. Porque existe respaldo doutrinário para que a escusa de consciência leve, né, e o indivíduo deixe de cumprir as duas coisas, leve a uma perda de direitos políticos, como a FGV já cobrou, como o CESP já cobrou e como a FCC cobrou em 2015. E veja que essa questão da FCC de 2015 contrasta as hipóteses de perda, as outras alternativas. Veja aí na questão da FCC de técnico ministerial, as outras alternativas eram de suspensão de direitos políticos e a alternativa correta foi de perda. E essa questão de 2018, ela não contrasta a hipótese de perda com a hipótese de suspensão. Ela apenas pressupôs que a escusa de consciência leva a uma suspensão de direitos políticos, já que isso tem respaldo doutrinário, por exemplo, em Pedro Lenza. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que pode cair na sua prova, tanto que o não cumprimento do dever legal e o não cumprimento da obrigação alternativa gera uma perda de direitos políticos, eu marcaria correto se as outras alternativas estiverem erradas, porque tem respaldo doutrinário em Alexandre de Moraes e em José Afonso da Silva. Se disser que é suspensão de direitos políticos, como essa questão, né, de 2018 da FCC considerou, eu também marcaria correto, porque tem respaldo, por exemplo, em Pedro Lenza. O que eu quero alertar é que não necessariamente, a partir de agora, a FCC cravou que escusa de consciência é hipótese de suspensão de direitos políticos. Não digam isso, porque existe divergência na doutrina e não existe um único examinador na Fundação Carlos Chagas que faça todas as provas de direito constitucional, gente. É mais de um indivíduo que faz essas provas. E todos eles fazem as provas baseando-se na lei, na jurisprudência e na doutrina. E quando a doutrina é divergente, não deveria essa questão ser cobrada numa prova objetiva. Mas o que é que a gente vai fazer? Às vezes cai. E aí tudo depende de como está escrita a questão. Se ela estiver escrita como uma hipótese de perda de direitos políticos, a escusa de consciência, e as outras alternativas estiverem erradas, marque certo, porque tem respaldo doutrinário. A mesma coisa se disser que é suspensão de direitos políticos. Também tem respaldo doutrinário, tá? Tudo depende de como a questão veio escrita, e aí essa é a dica que eu queria dar para vocês e é a melhor interpretação que eu daria dessa questão de 2018 sobre escusa de consciência, tá? E privação de direitos políticos, tá bom? Fique ligado e acerte isso na prova. Um abraço, galera. Tchau.